dos nossos trabalhos. São 19 horas do dia 24 de novembro de 2014. Havendo quórum legal, declaro aberta a 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Instância Turística de Brotas do ano 2014. Na fase do expediente, os senhores concordam com a dispensa da leitura da ata da 37ª sessão? Sim. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 37ª sessão ordinária de 2014 da Câmara Municipal de Instância Turística de Brotas por 8 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite. Condema. Boa tarde. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Brotas vem respeitosamente convidar os nobres vereadores para a reunião ordinária do dia 26 de novembro, às 16 horas, no CIAM, quando será discutida uma proposta de alteração do Código de Arborização Urbana, Lei Municipal 1623 de 1999, entre outros assuntos. Agradecemos a atenção. Atenciosamente, Douglas de Freitas, secretário municipal. Ofício CT 45 de 2014. Senhor presidente, com nossos cumprimentos, estamos enviando balancetes de receita e despesa desta prefeitura e os balancetes de receita e despesa do SAEB, referentes ao mês de outubro de 2014. Cordialmente, Orlando Pereira Barreto, prefeito municipal. Ofício CT 046 de 2014. Com nossos cumprimentos, estamos enviando a esta colenda Casa de Leis o edital de publicação por afixação dos balancetes de receita e despesas consolidados desta municipalidade, referentes ao mês de outubro de 2014, solicitando que o mesmo seja fixado em local visível e de fácil acesso. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Os balancetes se encontram à disposição de todos os vereadores na Secretaria da Casa. Ofício 2523 de 2014, envio de convênios. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, com nossos cumprimentos, em obediência ao disposto no artigo 64, inciso 35 da Lei da Orgânica Municipal, estamos encaminhando cópia dos convênios e instrumentos análogos assinados por este Poder Executivo, a saber, assinados em 19 de novembro de 2014, contrato de repasse, celebrado entre a União Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o município de Brotas, objetivando a execução de ações relativas ao planejamento urbano. Pavimentação asfáltica das vias Avenida Professor Jesuíno e Rua Aquiles Serafim, com a construção de guias e sarjetas, calçadas e pontes sobre o rio Jacaré-Pepira, no valor de R$ 987.600. E também de repasse da União de R$ 298.784, de contrapartida aportada pelo município, totalizando o valor de R$ 1.286.384. 2. Contrato de repasse celebrado entre a União Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal e município de Brotas, objetivando a execução de ações relativas ao planejamento urbano, pavimentação e construção de guias e sarjetas nas vias Avenida Eduardo Alexandre Balestreiro, Rua Sebastião Geller, Avenida Luiz Carlos Martelo e Rua José Antônio Batista, no valor de R$ 245.850 de repasse da União e de R$ 15.454 de contrapartida aportada pelo município, totalizando o valor de R$ 261.304,25. 3. Contrato de repasse celebrado entre a União Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o município de Brotas, objetivando a construção de pista de skate, no valor de R$ 248.625 de repasse da União e de R$ 6.475 de contrapartida aportada pelo município, totalizando o valor de R$ 255.100. Na oportunidade, renovamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto, prefeito municipal. Feito, senhor presidente. Encaminho às comissões para devidos pareceres o seguinte projeto. Projeto de Lei 104/2014, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a concessão de uso de bem público. Eu solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da indicação de número 100/2014, de autoria do vereador José Américo dos Santos. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Instância Turística de Brotas, indicação 100/2014, José Américo dos Santos, vereador à Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal
para que, através do órgão competente, verifique a possibilidade de instituir em nosso município o feriado Dia da Consciência Negra. Justificativa. A indicação segue pedido feito por cidadãos, a exemplo do que acontece em outros municípios. Plenário Vera Silva Albuquerque Mauro, em 20 de novembro de 2014. Vereador José Américo dos Santos. Cito ao senhor secretário que verifique se é inscritos para uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Modesto, com os assuntos adiantamento e projetos de lei. Da mesa, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores ouvintes, aqueles que nos assistem. Semana passada eu usei essa tribuna para falar sobre um adiantamento feito a funcionário público municipal para a viagem a Salvador, para fazer um curso. E aqui, de acordo com o site da prefeitura, o adiantamento teria sido feito a Rodrigo Delacqua de Oliveira, no dia 9 de 10 de 2014, no valor de R$ 10.692, para um curso de gestão de termos de colaboração e fomento. E que nós íamos então solicitar algumas pendências que tinham nos deixado para informar, para depois falarmos então realmente quais foram os 2 funcionários que fizeram o curso, porque pelo que nos disseram, o adiantamento foi feito no nome desse funcionário, mas quem foi fazer o curso e fez os gastos não foi ele, mesmo porque ele já saiu até da prefeitura. E eu tomei conhecimento, mesmo estando em São Paulo, que o prefeito emitiu nota para a imprensa, deu entrevista nas rádios, dizendo que eu não falei a realidade. Porque o gasto foi de em torno de 7 mil e alguma coisa, e que havia necessidade desse curso, tendo em vista a nova lei que trata sobre repasses ao terceiro setor. Agora, cabe ao prefeito esclarecer o porquê que foi feito no nome de um e foram outros 2. E por que também, inclusive agora, aproveitando que o prefeito quis debater esse assunto, eu vou requerer por escrito, porque eu entendo que está errado, inclusive vou fazer a representação junto ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, para ver se está certo. Porque no lugar dele vir a público esclarecer, ele vem me criticar porque eu levanto uma coisa que eu tenho dúvida. É um direito meu, um direito de qualquer cidadão. Inclusive o adiantamento já deveria estar no site da prefeitura, a prestação de contas. Se ele disse que gastou 7.900, o adiantamento é feito até um limite. O limite que poderia gastar, de acordo com o adiantamento, é 10.942. É lógico que o funcionário gasta menos, quando ele retorna, ele presta a conta do que gastou, o restante é devolvido. Cabe a ele, né, colocar isso no site da prefeitura, e não está no site da prefeitura até no final do expediente. Isso me parece não ser muito transparente, então. Além do que, falar que precisa ir a Salvador, na Bahia, para fazer um curso sobre repasse a terceiro setor. O tribunal esteve aqui recentemente e falou sobre isto. Como é que se faz o repasse ao terceiro setor? Naquele dia aqui no Cine São José. E também poderá, quem tiver dúvida, é só ir lá no Tribunal de Contas em Bauru, que eles explicam como é que é o repasse ao terceiro setor. Não vejo necessidade de ir a Salvador, Bahia, fazer um curso desse, nessa crise que nós estamos. Esta é a minha opinião. Se o prefeito gosta ou não gosta, o problema é dele. Eu vou falar aquilo que entendo que tem que falar. E com argumentos. Está aqui, ó. Eu não inventei, está no site da prefeitura.
Também, o prefeito fez também comentários a respeito do meu pedido de vistas ao projeto, acho que é número 11, não lembro agora, de criação de cargos, dizendo que eu estou atrapalhando. Em primeiro lugar, não fui eu só que pedi vista desse projeto. Nós tivemos outros 2 vereadores. Mas como eu sou o preferido dele, ele só fala no meu nome. E é um direito que eu tenho, porque se o projeto tivesse vindo bem instruído, já teria sido votado. Se eu vou ser favorável ou não, são outros 500. O problema meu não é do prefeito. E quando eu sou contra, eu tenho meus argumentos. Pode não ser aceito, mas eu tenho meus argumentos. É um direito que eu tenho. Não veio até agora a resposta. Né? Volta a insistir. Quanto vai, se aprovado o projeto, nós temos lá de 9 a 11 cargos, né? Alguns deles efetivos, outros não. Esses cargos que estão sendo anulados, pelo que nós estamos sabendo, não ocupam, não estão exercendo atividade, então não está tendo gasto. Alguns até têm, só que a referência vai de 1.400 para 1.800, ou 1.900, então haverá um gasto a mais. E é isso que a gente quer saber no projeto. E se esse gasto, quantos por cento vai impactar na folha de pagamento? Eu já disse, né? Nós não podemos passar de 51%, que o tribunal já impede até que haja novas contratações. Esclarece que aí sim se coloca em votação. A mim não vem projeto goela abaixo. Quando eu tenho dúvidas, eu pergunto. Goste ou não goste o prefeito? Não estou preocupado com a opinião dele. Fui eleito para isso, para fiscalizar, verificar. Agora, se ele vai gostar ou não, não me causa preocupação nenhuma. Inclusive, eu costumo dizer, mostra a mão, não vou mostrar a banana, que ele está dando banana para os funcionários, né? Mas eu mostro a mão, rugas de preocupação. Rugas de preocupação, se ele gosta ou não do que eu falo. E vou continuar falando, pelo menos por mais 2 anos. Enquanto eu tiver aqui mandato nesta casa, eu vou dizer. Então apenas que aqui no lugar de falar, né? Ele paga horário, né? Eu estou sabendo que ele paga para a rádio, acho que 2.200 do bolso dele. Paga do bolso dele. Não tem contrato com a rádio, a prefeitura. Paga do bolso dele, R$2.200. Que homem bonzinho, né? Ele disse que ganha pouco, queria aumento, então não precisa. Se ele está pagando do bolso 2.200 para fazer um programa na rádio, para que precisa de aumento de salário? É o que eu tinha a dizer. Modesto, só com relação àquele projeto que o senhor falou, que ele citou o seu nome, e o colega falou que mais vereadores pediram, eu, o Fred da Ambulância, também havia pedido vista, assim, desse projeto, só para esclarecer. Tá certo. É como ele citou só meu nome, que como diz, eu sou o favorito, né, dele. Então por isso que eu, se vocês tiverem dúvida, também eu tenho o direito de pedir, tanto é que foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que assuma a presidência desta casa. Assumo a presidência e fará uso da tribuna o vereador Eduardo Esteves com o assunto sessão solene. Boa noite a todos. Na última sexta-feira aconteceu no recanto da Igreja Nossa Senhora das Brotas a sessão solene, onde foi entregue o título de cidadão brotense ao padre Sandro Portela. Eu queria aqui de público agradecer a presença de todos, agradecer aos vereadores Bruno, Luiz da Vela, Zeca, Fred, Macalé, Valdir pela presença, e também dizer que foi um evento assim, um evento de alto nível, né? Graças a Deus correu tudo bem, e esse evento foi elogiado por muitas pessoas que estavam presentes durante o coquetel. Eu quero aqui de público agradecer a equipe da Câmara Municipal de Brotas, a Vera, a Tânia, a Brígida, o Dr. Borges, pelo excelente trabalho realizado nessa sessão. E também a equipe de voluntários da paróquia Nossa Senhora das Dores, que muito contribuíram para o sucesso desse evento. Então fica aqui registrado o meu agradecimento.
e dizer que, agradecer novamente os vereadores, que foi votado por unanimidade esse projeto, e também a todos que participaram dessa sessão solene, que a gente sabe que foi muito trabalhoso. Então, a equipe da Câmara e a equipe de voluntários, eu agradeço imensamente o carinho de todos pela dedicação, né, a esse evento, que graças a Deus ocorreu tudo bem. Pois não? Bruno, você não marcar lá. Mas já vou sair já. Alô. Senhor presidente, eu queria parabenizar você por essa iniciativa de você ter dado esse título de Estadão Brotense ao Padre Sandro, um título muito merecido pela pessoa dele, e não haveria pessoa melhor para receber esse título na situação que ele se encontra da Igreja Católica. Então eu quero deixar aqui os parabéns para você, agradecimento. O evento realmente foi muito bonito, muito emocionante, com todos que estavam presentes lá, inclusive a mãe dos padres, a mãe, o pai dele, os familiares dele lá. Parabéns, presidente, por essa iniciativa que o senhor teve. Muito obrigado. Inclusive, você fez lembrar, no discurso do Padre Sandro, realmente foi um discurso muito emocionante, e eu estava sentado na mesa ao lado do seu pai. Então, quando ele veio da tribuna abraçar o seu pai, foi uma choradeira geral ali, muito emocionante, pelo reconhecimento a ele, né? E também por tudo que o pai fez por ele na criação, nos estudos, né? Então a gente via ali nitidamente a emoção do Padre Sandro em agradecimento ao seu pai, foi realmente contagiante. Até por sinal, eles morarem lá no meu bairro, né? O pai do padre e a mãe do padre. Exatamente. Eles moram lá no meu bairro, no bairro do Broa, né? Então uma homenagem muito bonita que eu... Obrigado. Obrigado e uma boa noite a todos. Retorno aos trabalhos da presidente, o vereador Eduardo Esteves. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Luiz da Vela com o assunto indicação. Boa noite, novos colegas, público presente e aqueles que estão nos assistindo pela internet e a imprensa. Bom, hoje eu vim nessa casa para agradecer ao executivo, né? E o chefe da Estradas, o senhor Maurinho Angelelli. Eu fiz uma indicação de número 88/2014 em 19 de novembro, que foi respondido essa indicação para mim, que fizesse a manutenção das nossas estradas, que liga São Carlos, Itirapina e até o nosso bairro, Estância Lagoa Dourado, o bairro do Broa. Né? Estava tendo muita reclamação dos usuários daquelas estradas, que estavam ruins porque trafega muitos caminhões, carretas, ônibus escolares e carros de passeio. Então, estava tendo muita reclamação e eu fiz essa indicação e fui atendido, né, pelo executivo. Então fica aqui meu agradecimento, né, ao executivo e ao senhor Mauro Angelelli e a equipe dele, né. O Capageg chegou lá com a sua máquina nova, né, parecia que está indo para o espaço com aquela maquinona nova dele lá. Parabéns a todos e é só isso, presidente. Obrigado. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Valdir, com assunto resposta e indicação. Senhor presidente, nobres secretários, senhores vereadores presentes, você que nos acompanha através da internet e através da rádio no dia de amanhã. Eu me inscrevi nessa oportunidade apenas para dar ciência a todos a resposta de uma indicação de número 38/2014 que fizemos no dia 14 de abril, né? E é no sentido de que fosse disciplinado o estacionamento de motocicletas no centro da cidade. E nós recebemos uma informação de que, através do prefeito municipal, de que a indicação foi atendida, era pertinente e foi atendida, e cita os locais onde isso aconteceu.
na Avenida Rodolfo Guimarães, de frente à Praça Amador Simões, também na esquina com a Rua Quintino Bocaiúva, no cruzamento da Rua José Pinheiro Piva, também todas essas na Avenida Rodolfo Guimarães, também no cruzamento com a Rui Barbosa e no cruzamento com a Ângelo da Ladeia, e na Rua Marechal Deodoro, entre as avenidas Mário Pinotti e Rodolfo Guimarães. Era isso, eu agradeço a todos. Não há mais inscritos, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal para a ordem do dia, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, nós vamos votar agora o projeto 100/2014, 101/2014 e 102/2014 para votação em bloco, que é criando na Secretaria Municipal de Educação o projeto Programa Brasil Carinhoso, e também a abertura de crédito no valor de R$ 126.049,15 para o Programa Brasil Carinhoso. Os senhores concordam com a votação em bloco dos três projetos? Sim? Oi? Sim, então, dispensa da leitura, os senhores concordam? Sim? Eu coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação os projetos de lei do Executivo 100/2014, 101/2014 e 102/2014 por 8 votos favoráveis. Agora nós vamos votar em segunda votação o projeto 103/2014, que é a abertura de crédito no valor de R$ 41.574,64 para a manutenção da merenda escolar. Os senhores concordam com a dispensa da leitura do projeto? Sim. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei do Executivo 103/2014 por 8 votos favoráveis. Tendo em vista a aprovação da moção de número 092/2014, na sessão do dia 20 de outubro, ao jornal O Progresso, eu convido o vereador Carlos Alberto Frederici para fazer a leitura do currículo do homenageado. Permita que eu use. Tá ligado? Tá. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos acompanham nesta noite, a imprensa, os jornais, nosso secretário de Meio Ambiente, o Douglas, e as irmãs do Centro. Antes de eu começar a ler, eu gostaria de deixar para as irmãs do Centro um abraço do professor Sucena, que não pôde estar presente nessa sessão, mas ele pediu que eu mandasse um abraço especial para vocês. Então vou estar lendo aqui, senhor presidente, o currículo do jornal O Progresso. O jornal O Progresso foi fundado em 31 de março de 1928 por João Pacheco, que durante muitos anos, com a ajuda de suas filhas, compunha o semanário. Mais tarde, passando o comando para um grupo de fazendeiros produtores de café e depois para José Lucente e seu sócio Oswaldo Tambasco, que faleceu alguns anos mais tarde, passando sua parte na sociedade para José Lucente. José Lucente era sócio 190 e delegado do interior da API, Associação Paulista de Imprensa. Recebeu uma placa de ouro em homenagem aos seus 35 anos dedicados ao jornalismo. Também era sócio da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Com o seu falecimento, ocorrido em 9 de novembro de 1983, este legado passou para os seus filhos Pedro Paulo, Ana Maria, Rosa Maria e José Justino. No ano passado, 2013, se deu o fim do jornal, que durante 85 anos foi a voz de nossa cidade. Muitos foram os que trabalharam, contribuíram com a sua trajetória e colaboraram com o semanário. Neste período histórico do município, o jornal era confeccionado pelo sistema
tipográfico, através do componedor, dos tipos de chumbo, das palavras que se formavam de linha em linha, o que exigia muita atenção, talvez a maior dificuldade, pois a escrita era fluente, clara e objetiva. Tempo do maquinário pesado, da força bruta e do trabalho exaustivo, que marcava a cada final do dia, até a sua finalização, o que geralmente ocorria no sábado, para no dia seguinte, no domingo, ser entregue de casa em casa. Nesta etapa da vida, Brotas ainda era uma grande família, em sua maioria descendentes de italianos, portugueses e negros. Essa miscigenação de raças que compunha sua população. O tempo foi passando e no ano de 2000 sua força pujante foi sendo vencida e a velha tipografia cedeu espaço à nova tecnologia para o sistema offset. Apesar dos anos terem se passado, em um piscar de olhos, continuou sendo parte de uma cidade que viu despontar o seu crescimento econômico. De uns anos para cá, a única coisa que restou da sua vida cotidiana e da sua economia, de uma época de grandes invenções tecnológicas, foi o seu modo provinciano de ser e das poucas obras históricas que restaram nas fachadas dos casarios, na Avenida Mário Pinotti, e que em alguns edifícios se podem perceber vestígios da arquitetura portuguesa. Hoje fazem parte das lembranças fragmentos da riqueza do café, que com a queda da Bolsa de Nova York, a lavoura perdeu sua força, foi cedendo aos poucos espaço para a lavoura canavieira. Trabalhadores da lavoura cafeeira foram obrigados a deixar o campo e buscar novas frentes de trabalho em outras bandas. O município que, entre zona rural e urbana, era uma população de quase 25 mil habitantes, após esse fato, passou a ter 13 mil. Outros relatos importantes da sua história, o Rio Jacaré, que foi um dia local de lazer dos brotenses, onde nos fins de semana a juventude brincava em suas águas límpidas. A Casa das Máquinas, da qual sobrou seu abrigo, o casarão à margem esquerda do rio. Só vestígio do que significou esta obra, que gerava energia para a cidade e que mais tarde, nos anos 60, acabou sendo aposentada, dando lugar à famigerada evolução progressista. Ali era uma pequena usina que fornecia energia elétrica. Quando do encerramento de suas atividades, o maquinário foi retirado pela CPFL, restando da empresa somente um esqueleto. Em cada rua e avenida, a nomenclatura preserva ainda o nome dos homens brotenses que contribuíram para a sua história. As praças foram completamente deformadas, deixando de ser um espaço reservado para o lazer e o descanso dos brotenses nos fins de semana. A linha férrea, que um dia serviu de transporte de passageiros e também o serviço de carga, que transportava tanto o café como o algodão, produzidos na região e pelos fazendeiros brotenses, também teve seu fim melancólico. O Largo da Santa Cruz, antes era um local de manifestação, foi invadido pelos frenéticos tempos modernos. Hoje, vive na solidão de lembranças dos tempos das grandes festas. O Largo da Santa Cruz, marco representativo do início de toda a história da cidade, hoje relegado ao esquecimento, já que a tecnologia tem por hábito esquecer que o passado é que tornou presente o possível. É bom relembrar e não deixar cair no esquecimento. Esses pequenos relatos, fragmentos de sua história, deu sua contribuição para a vida do município. Então, aqui está a história, né, um pouco da história do jornal Progresso. E eu confesso que em 86, 85, era o meu meio de comunicação. Né? Quando eu cheguei e comecei a trabalhar na prefeitura, às vezes de sábado eu encontrava elas pelas ruas e eu pedia, elas gentilmente me cediam um exemplar do jornal, né? Sem cobrar nada. E eu não me esqueço disso até hoje, fazem 29 anos disso. E que elas faziam isso e eu sou muito grato. E a cidade de Brotas também é muito grato
por tudo que a família Lucente fez, né, no órgão de imprensa, às vezes criticando, mas elogiando. E as críticas, nós sabemos que as críticas elas vêm para que nós possamos crescer e poder corrigir aquilo que está sendo feito de errado em nosso município. Então, irmãos do centro, fica aí, né, dessa casa e desse nobre vereador, esse simples, né, servo do povo, essa simples homenagem que eu gostaria de estar passando para vocês nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Eu convido os vereadores Macalé e vereador Modesto para receber as senhoras Ana Maria Lucente e Rosa Maria Lucente para adentrarem ao plenário para receberem das mãos do autor, vereador Carlos Alberto Federich, a moção de congratulações. Olha, antes disso, quero fazer um agradecimento. Bom, senhor presidente e vereadores que compõem essa Casa de Leis. Quero agradecer a homenagem que está sendo feita, prestada ao jornal O Progresso, que por mais de 80 anos trabalhou em defesa de seus cidadãos e do bem comum de nossa cidade. Em especial ao vereador Carlos Alberto Federich, autor da moção de número 092/2014, e aos demais colegas da casa que subscreveram essa proposta. Agradecemos o gesto em retribuição aos cuidados com que seus profissionais, que por muitos anos dedicaram suas vidas a colocar opiniões, reportagens nesse semanário e ajudaram a divulgar nossa cidade e seus expoentes. Hoje tenho a honra de representar minha família, meus irmãos Pedro Paulo, Rosa Maria e José Justino, e em nome deles reafirmar o nosso muito obrigado. Esse agradecimento é extensivo a todos os vereadores dessa Igreja Câmara. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Tirar uma foto todo mundo junto, como de costume? Deus abençoe, viu? Eu vou atrapalhar você, Bruninho, aqui ou não? Queria registrar a presença do secretário municipal do Meio Ambiente, Douglas de Freitas, que se faz presente aqui na Câmara Municipal. Na tribuna, gostaria apenas de... Achei que ia, senhor presidente, achei que ia ser dada a palavra para que nós pudéssemos pronunciar sobre a homenagem ainda há pouco. Né? Fica à vontade. Mas de maneira bastante simples, rápida. Eu não poderia deixar de cumprimentar a Ana, a Rosa, né? Que durante anos foram as diretoras responsáveis pelo jornal Progresso, sucedendo o saudoso seu pai, José Lucente. Né? Um jornal Progresso pioneiro, meio de comunicação de nossa cidade. Teve papel de extrema importância durante esse tempo. Quero aproveitar aqui também para cumprimentar o vereador Fred, autor da iniciativa, né?
da moção, e eu acho que ele foi bastante feliz também. E aproveito no final, rapidinho, para parabenizar a Ana Rosa e toda a família pelo trabalho realizado nesses anos. Era isso, bastante rápido. Não há inscritos, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o uso da tribuna livre. Conforme solicitado através do requerimento de número 005, eu convido a senhora Alisângela Espigolon para fazer uso da tribuna para falar sobre a comemoração do Dia Municipal do Rio. Alô? Posso começar? Tá bom, assim, pode ser. Posso começar? Presidente, posso começar? Posso começar? Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer ao presidente Eduardo Esteves pela oportunidade de estar aqui e poder falar para vocês um pouquinho do Rio Jacaré-Pepira, que é o tema escolhido, sendo que hoje, né, dia 24 de novembro, a gente comemora o Dia do Rio. Eu fiz uma breve apresentação sobre um projeto que a ONG Movimento Rio Vivo, na qual eu estou presidente, está tendo a iniciativa de fazer agora, nos próximos dias, que é uma exposição retratando como está o Jacaré-Pepira. Então eu fiz um resumo dessa exposição e trouxe aos senhores para apresentar, para trazer um pouco mais de informação e conhecimento, sabendo que esse rio é conhecido por todos, mas para ilustrar, né? Então a gente está atendendo a uma lei municipal, número 23.309/2009, que cria o calendário ambiental, no qual, né, tem o Dia do Rio lá, marcado como dia 24 de novembro. A gente escolheu, né, considerando o pertencimento de Brotas, na bacia hidrográfica do Rio Jacaré, sendo o nosso principal rio, tanto pela quantidade e qualidade de suas águas, suas belezas naturais e a composição de um cenário belíssimo, né, para o turismo de aventura e para o ecoturismo. Em nome dele, prestamos essa homenagem a todos os rios do município, sem esquecer a importância de todas as águas da bacia. O Movimento Rio Vivo é uma organização não governamental, formada basicamente nos formatos de uma associação, funciona desde 1992, quando ela foi criada, e em momentos, né, de maior intensidade de ações, realizou muitas ações em Brotas. Hoje Brotas é reconhecida como instância turística, né, também graças a um trabalho do Movimento Rio Vivo. E aí a gente então propõe essa exposição, né, sobre toda a história, como está hoje o Jacaré-Pepira. Uma exposição que vai ter banners grandes, convido a todos para estar conhecendo, vendo. Vai estar lá no CIAN, cedido pelo Douglas, que está aqui presente, né, nosso secretário de Meio Ambiente. Obrigada pela presença, né, e a gente agradece também o espaço. E então a gente vai pôr lá esses banners, vai ser uma exposição bem bacana, bem ilustrativa. A gente tem para esse projeto
da exposição vários apoiadores. Não dá para fazer um projeto grandioso como esse, né, sem apoio. Então a gente tem esses apoiadores, a Lá Expedições, a Nandi Atelier, Areia que Canta, Brota Zen, Cachoeira Caçorova, Hotel Pousada Vivenda das Cachoeiras, H2OME, Pousada Frangipane, Pousada Jacaré-Pepira, Prefeitura Municipal de Brotas, Rancho Favorito, Recanto das Cachoeiras e Território Selvagem. Esses são os apoiadores desse projeto Exposição Jacaré-Pepira. A exposição ela vai ser iniciada semana que vem, dentro do nosso cronograma, e a intenção, o objetivo dessa exposição é percorrer os 13 municípios da bacia hidrográfica. Então ela já é em formato de banner, para ser fácil e rápido de ser montada e desmontada, porque a cada mês ela vai estar em um município. Começamos esse ano no Dia do Rio, né, com esse projeto, e ele vai percorrer 2015 os outros 12 municípios que compõem a bacia hidrográfica do Jacaré-Pepira. Essa apresentação aqui também faz parte desse projeto. Então eu vou trazer algumas imagens do rio Jacaré-Pepira. Tem problema se eu ficar aqui no canto? Atrapalha você, Valdir? Aqui tem um mapa, um desenho, né, da bacia hidrográfica do Jacaré-Pepira, apenas ilustrando. São Pedro está bem embaixo lá, né, a nascente fica entre os municípios de Brotas, São Pedro e Tirapina. E aí então ele percorre todo o centro do estado de São Paulo até chegar no rio Tietê, na margem direita do rio. São os 13 municípios: São Pedro, Torrinha, Ribeirão Bonito, Dois Córregos, Bocaina, Boa Esperança do Sul, Ibitinga, onde ele deságua, Tirapina, Brotas, Dourado, Jaú, Bariri e Itaju. Uma curiosidade, Bariri, nossa, Bariri tem o rio Tietê, não tem o rio Jacaré. Sim, tem a bacia hidrográfica do Jacaré-Pepira, pega um pedaço do município de Bariri, não na cidade. A cidade, a única que ela passa é Brotas. Eu trouxe como ilustração um recorte da UGRI, do Tietê Jacaré, da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Tietê Jacaré, né, delimitado em vermelho. E aí a gente vê que ela chama Tietê Jacaré porque são dois jacaré, o Jacaré-Guaçu e o Jacaré-Pepira, as bacias hidrográficas, e um pedaço do rio Tietê. Então aí está toda a bacia, toda a UGRI, a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E a bacia do Pepira, composta completamente dentro dessa unidade. Vale lembrar que o Jacaré-Pepira tem sua nascente na APA Corumbataí, uma área de proteção ambiental. Então a gente tem aqui um recorte rapidinho, bem no meio lá. Talvez eu tenha que subir aqui um pouquinho para ilustrar. Aqui a gente está no patrimônio, só para vocês terem uma ideia. E essa achurado vermelho é a região da APA. Como curiosidade, o Jacaré-Pepira nasce nessa região e ele deságua numa outra região de APA, que é a APA de Ibitinga, né, para a gente ver a grandeza de importância dessa bacia hidrográfica. Sem falar de Brotas, né? Que em Brotas também é muito importante. Então, como eu já disse, que além dos objetivos de mostrar quão bonito e quanto importante ele é para toda a comunidade onde ele pertence, né, a gente também vai falar das dificuldades que ele enfrenta. Essa exposição também vai trazer fotos de um rio que não está bonito, de um rio que está precisando de ajuda. Esse também é um dos maiores motivos de a gente estar aqui. São imagens belíssimas como essa que a gente quer levar para todos os moradores dos 13 municípios, mostrar que o Jacaré é bonito. É um rio riquíssimo em vida. Isso é devido a esses grandes meandros, né, esse monte de curva, a gente fala meandros, né? Então é possível, quanto mais curvinha ele tem, mais vida ele tem, porque tem mais espaço para ter vida. Se ele é um rio reto, né, primeiro que a água não para muito, né, a água passa mais rápido, e também não tem muito espaço, porque se ela está passando mais rápido, né, um monte de interferências ali naquele ambiente. Essa foto
ali na região das Torres aqui da várzea. Aliás, essa várzea que o Rio Jacaré tem é uma das maiores várzeas do estado de São Paulo, uma várzea natural, né? Então é referência também dentro do estado de São Paulo. Essas são as cachoeiras mais bonitas de Brotas. As cachoeiras de que rio? Do Jacaré-Pepira. A gente tem um saldo positivo de balanço hídrico da bacia hidrográfica do Jacaré-Pepira. A gente tem bastante condição ambiental favorável, mas a gente também tem muitos problemas ambientais. O jacaré sofre muito com a atividade agrícola e com a pecuária. Tem muitos problemas que dificultam a água ficar no rio e a água chegar até o rio. Essa é uma foto próxima da nascente do Jacaré-Pepira, e aí a gente consegue perceber uma das grandes dificuldades do jacaré, né? A gente vê que o rio, esse daí é o Rio Jacaré. Ele realmente precisa de ajuda, né? Precisa de trabalho, precisa de cuidado. O maior problema ambiental de todo o Jacaré-Pepira, desde a nascente até a sua foz, sem sombra de dúvida, é o assoreamento. O rio sofre tanto com o assoreamento urbano, no caso da cidade de Brotas, né, como com o assoreamento rural, principalmente com a conservação de estradas e a conservação de solo agrícola. O assoreamento pode ocasionar desmoronamento dos barrancos, né, da margem. Os sedimentos podem estar sendo carreados diretamente para dentro do rio ou de forma indireta pelos seus afluentes, que na verdade é o maior problema. Aqui a gente pode ver, ainda na nascente, que o rio ele precisa realmente de um projeto de recomposição, de apoio aos produtores rurais, porque a gente fala, o pessoal não cuida. Não, mas tem que ter incentivo, tem que ter apoio, tem que ter ajuda, né? Não dá para um pequeno produtor rural, muitas vezes, conseguir fazer tudo o que ele precisa fazer na propriedade. O produtor rural precisa de ajuda, precisa de incentivo para conseguir manter suas águas. Então esse é um cenário aí comum da gente ver na região das nascentes do Jacaré-Pepira, e o que a foto mostra não me deixa mentir pelos conhecedores do local, né? Sabe que é assim mesmo. Isso aqui é uma foto, a gente está próximo dos municípios entre o município de Brotas, Dois Córregos e Jaú, e a gente consegue ver que o rio continua sofrendo com assoreamento. Apesar de ter mata ciliar, a gente vê uma barranca e já vê uma árvore, aqui ó, uma árvore bastante caída, e esse é o cenário, né? As árvores do lado do rio, o assoreamento o que é? O rio vai ficando raso, vai ficando areia ali dentro. Aí o rio vai ficando raso. Aquela água que está ali, ela vai ter que ir para algum lugar. Ela vai, né, igual colocar a água dentro de um potinho cheio de terra. Chega uma hora que a água vai ter que esparramar. E aí, esparramando, ela vai pegar as beiradas, as bordas, e o que está ali, que é a mata ciliar, vai acabar caindo inevitavelmente para dentro do rio. Então, quando a gente vê bastante árvore seca e morta dentro do rio, é característica séria de assoreamento. Tem um blog desse projeto, Expedição Jacaré-Pepira, né, que está aí, vocês podem consultar também de todos os resultados desse projeto, da expedição. Aqui tem mais uma foto, tá vendo? A gente está com o barco parado. Essa foto foi em 2009. A gente está com o barco parado no meio do rio, porque há muitas árvores caídas e bastante areia no leito do rio. Essa foto é bem mais próxima de Brotas. A gente está falando ali próximo da Boa Vista, da região da Boa Vista, para baixo da entrada do Ribeirão da Boa Vista mesmo, acho que vocês conhecem, né? A gente precisou caminhar bastante durante principalmente na chegada dos afluentes. Havia uma banca de areia
de 200 metros. E a gente tinha que descer dos barcos e ir caminhando por dentro do rio, para poder chegar num local onde pudéssemos nos acomodar de novo no barco e seguir viagem. Essa expedição tem 2 dias de viagem, saindo de Brotas e chegando em Ibitinga. Eu vou trazer algumas fotos do resultado da expedição. A gente faz identificação de flora. Isso aqui é uma foto da nascente, é ilustrativa, mas é uma das nascentes. Essa foto é um pouco antiga. A gente já tem aqui, nessa região aqui, algumas casas construídas, muito próximo da nascente, né? Ela está numa condição de recomposição, né, está se regenerando, né, porque houve um cercamento dessa área, o proprietário deixou, então a mata começou a voltar. Então você não vê grandes árvores, né? Diferente da nascente ao lado, que já tem uma mata mais característica, um pouco mais preservada. A gente pode ver até palmito desse tamanho. A gente fez o trecho de barco, né, do Rio Jacaré, do trecho abaixo, aqui das cachoeiras, né? Outra curiosidade, depois dos 3 saltos, aqui em Brotas, onde termina o trecho do rafting, até lá em Ibitinga ele é navegável. É com embarcações rígidas, né? Não que para cima não seja, mas se colocar um barquinho de alumínio, não vai descer, vai quebrar. A gente pode ver essas imagens durante o percurso, né? Realmente o Rio Jacaré tem uma mata considerada, né? Bastante água em alguns pontos. A gente fez identificação de flora. Foram mais de 90 espécies identificadas, diferentes. E assim, a expedição é um projeto que a descida é muito rápida. Então não dá tempo de ficar fazendo muita coisa. Dá só tempo de olhar e seguir, né? A gente encontrou uma pegada de onça parda. Todas as vezes que a gente desce, a gente encontra. Isso é muito bom, porque a gente consegue identificar que se tem onça parda é porque toda a cadeia está vivendo, porque a onça é topo de cadeia. Então os animais que estão abaixo dela também estão sobrevivendo. Aí algumas aves. Esse aqui é característico, todo mundo conhece, né? O teiu. Assusta quando vê, né? Aquele largatão assim. A gente faz medições, né? A gente faz identificação de ave, de peixe. A gente não põe rede de espera. A gente pergunta para os pescadores, né? Faz medição de largura e profundidade do rio. Faz observações gerais, né, do jacaré. Faz análise de qualidade de água em tempo real, dos parâmetros físicos e químicos, principalmente. Faz coleta de macroinvertebrados, que são pequenos bichinhos que a gente pode coletar na água, e depende dos bichinhos que moram ali, a qualidade é boa ou ruim. Então é uma outra forma de indicador de qualidade de água. Se você tem uma água mais suja, mais poluída, um ambiente não tão preservado, os bichinhos que moram ali não são mais resistentes. Então é uma qualidade, e por aí vai. Aqui é a foz do jacaré, já estou no fim da minha apresentação, para a gente ver o tamanho que esse jacaré chega lá em Ibitinga, né? Ele sofre sim com a interferência do Tietê, né, do represamento de Ibitinga, tanto que a foz dele é marcada por uma boia no meio de uma imensidão de água, desse tanto até mais. Aqui a gente está na entrada da represa, chama Pantaninho esse lugar. Ele é muito próximo, parecido com o Pantanal, porque é uma área de alagamento, de brejo. Então tem os animais característicos de pântano, né? Tem mato também, mas não é toda a represa. Nesse dia estava calmo, mas se está ventando aí para navegar é bem difícil. Porque é muito grande, gente, é muito grande. Bom, é isso. É isso que eu tinha para apresentar para vocês, um pouquinho desse rio,
né, maravilhoso e que precisa, esse rio precisa de ajuda, precisa dos nossos olhares. Apesar dele ser lindo, ele sofre muito com a questão do assoreamento, como vocês viram, né? Então é isso, gente. Obrigada a todos vocês. Obrigada, senhor presidente. Queria agradecer sua presença, né, em nome do Poder Legislativo, né, agradecer sua presença, as explicações para nós, que é de suma importância, né, para a nossa sociedade, a preservação e a preocupação com o meio ambiente. Né? Muito obrigado pela sua presença. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Instância Turística de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária desta casa será em 1º de dezembro, às 19 horas. Boa noite, obrigado pela presença de todos.